E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez no nosso canal Palavras Preciosas, gravando mais um dia aqui da leitura diária do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu neste momento, Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade. Que o Senhor venha repreender toda a fúria do cão, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que não é da sua vontade. Corta o laço, Senhor, e a tua vontade prevaleça nessa tarde. E eu sei que a tua vontade, Senhor, é lermos a tua palavra para sermos edificados, Senhor, através da mesma. Que o teu Espírito Santo nos ajude, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, aquele que morreu em morte de cruz por nós, Pai, hoje, amanhã e sempre. Nos ajude. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Amós, capítulos 4, 5 e 6, Salmo 55, Mateus 14. Amós, no capítulo 4, diz assim: Israel manteve-se rebelde. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão de igual e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. E queimem pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem as israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltam para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, a outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Castiguei com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoram as suas figueiras e as suas oliveiras. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 5, lamento pelo castigo do povo. Ouça essa palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês, caída para nunca mais se levantar. Está a virgem, Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano, o Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100. E a quem mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor, a nação de Israel: busquem-me e terão a vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura, e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz a escuridão, a alvorada, e do dia a noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre no tribunal. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busque o bem, não o mal, para que tenha vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam.
Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano, haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os planteadores para se lamentar. Haverá lamento em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocausto e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como rio, a justiça como ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas. Durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram o seu rei Sicude, Cuim, imagens de deuses astrais que vocês fizeram para si mesmo. Por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos. É o seu nome. A destruição de Israel, capítulo 6. Ai de vocês, que vivem tranquilos em Sião, e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate, e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Condenação do orgulho de Israel. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. Se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali, há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá, calado. Não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande, e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá ará-lo com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno, e o fruto da justiça em amargura. Vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem, acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Farei vir uma nação contra você, ó Israel, e ela a oprimirá desde Lebo-Amate até o vale de Arabá. Salmo 55. Para os mestres de música, com instrumentos de cordas, poema davídico. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar o repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos à multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha. Sendo muitos os que estão contra mim, Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará.
pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Senhor, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Mateus 14. João Batista é decapitado. Mateus 14 diz assim: Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhes o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos seus povoados comprar comida? Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dei vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-me aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Estas são as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.